Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E hoje nós iremos estudar sobre a região sul. Então vamos lá. Todo mundo pega o seu livro na página 183. E vamos começar? Região sul. A região sul ocupa a menor área do território brasileiro. Seu território corresponde a cerca de 6,75% e é dividido por apenas 3 estados: Paraná, que a sigla é PR e a sua capital é Curitiba; Santa Catarina, que a sigla é SC e a sua capital é Florianópolis; e Rio Grande do Sul, que a sua sigla é RS e a sua capital é Porto Alegre. Então, agora nós iremos estudar um pouquinho sobre os aspectos físicos da região sul. O relevo da região sul é bem diversificado. Predominam áreas de planalto, com destaque para os planaltos e serras do leste e sudeste, os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná e o planalto sul-rio-grandense, onde são encontradas elevadas serras se estendendo por grande parte de Santa Catarina, do Paraná e pelo norte do Rio Grande do Sul, como a Serra do Mar e a Serra Geral. Ao sul, apresentam-se as serras de menor altitude e também largas planícies. Nessa parte, localizam-se os chamados pampas, que são caracterizados pela presença de colinas suaves que são cobertas por vegetações rasteiras. A região sul, ela apresenta ainda duas depressões principais: a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná e a depressão periférica sul-rio-grandense. É possível observar também, em menor quantidade, a presença de planícies litorâneas do Rio Grande do Sul, como a planície da Laguna dos Patos e a planície da Lagoa Mirim, que formam uma paisagem bastante homogênea. O clima da nossa região sul. Quanto ao clima, a região sul é a única que apresenta o clima subtropical, por estar abaixo do Trópico de Capricórnio, com a característica de ser super e sem seca, por causa da influência do movimento dos ventos e da marítima de forma regular e em toda a região as chuvas que abastecem suas bacias hidrográficas. Por isso, as são bem definidas, com temperaturas médias entre 10 graus centígrados e 15 graus centígrados. É a única região onde é possível nevar no Brasil durante o inverno, havendo também a presença das geadas. E também é influenciada pelos ventos. No verão, originários do sudeste, por serem mais quentes, provocam calor seguido de chuvas fortes. No inverno, vindo de frentes frias com massas de ar oriundas do Polo Sul e que, por serem frias, provocam a queda da temperatura seguida de geadas e neve. A característica mais marcante da hidrografia da região sul é a forte presença de lagos e lagoas, sendo a maior delas a Lagoa dos Patos, que recebe as águas do rio Guaibá. As principais bacias hidrográficas da região sul são as do Rio Paraná e Uruguai e as bacias do sul-sudeste, formadas por um conjunto de pequenas bacias independentes. Por causa do relevo, que diminui de altitude na direção leste-oeste, grande parte dos rios da Bacia do Prata segue essa direção em seu percurso. Já os rios que compõem as bacias costeiras do sul fazem percurso semelhante ao dos demais rios brasileiros, na direção oeste-leste.
Já a vegetação da região sul é bem variada. Nas áreas mais elevadas, predomina a mata de araucárias, ou mata dos pinhais. Essa mata foi muito devastada, principalmente por causa do desenvolvimento da agricultura. No litoral e na Serra do Mar, encontramos áreas de mata atlântica. A vegetação costeira é composta por mangues e restingas. Outro tipo de vegetação bastante encontrada na região é formada pelos campos, conhecido como pampas, caracterizados pela vegetação de gramíneas formadas por ervas e plantas rasteiras. Os campos se estendem em grande parte pelo território do Rio Grande do Sul. Sua vegetação é rasteira e com pequenas árvores. Essa região onde predominam os campos é conhecida como Pampas Gaúchos ou Campanha Gaúcha. A prática das atividades agrícola e pecuária prejudica o meio ambiente. O desmatamento torna o solo pobre, ocorrendo a erosão e a vegetação original desaparece. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre as paisagens. Paisagens da região sul. A imigração europeia durante o século XX influenciou a arquitetura de vilas e cidades da região. As serras catarinenses e gaúchas possuem paisagens especiais, que são muito visitadas durante o inverno por sua beleza, como as das cidades de Gramado e de Canela. No verão, as temperaturas são elevadas, o que atrai o público às praias do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Outra beleza natural, considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, são as cataratas do Foz do Iguaçu, que atraem turistas do Brasil e do mundo. Demografia da região. A região sul é a menor das regiões do Brasil. Suas áreas é de 576.409.006 km², maior que a França, mas menor que o estado do Amazonas, que fica na região norte, e do Mato Grosso, que fica no centro-oeste. Segundo o IBGE de 2010, sua densidade demográfica é de aproximadamente 43,5 habitantes por quilômetro quadrado. Com uma população de 27.384.815 habitantes, estando entre as 3 mais populosas do Brasil, é superada apenas pelas regiões Sudeste e Nordeste e tem um crescimento demográfico de 1% ao ano. Comparando-a com outras regiões, tem cerca do dobro de habitantes das regiões Norte e Centro-Oeste. Nas áreas que hoje pertencem à região sul do Brasil, eram habitadas por diferentes povos indígenas. Com a vinda dos europeus, espanhóis e portugueses, passaram a disputar o espaço da região. Outros imigrantes a povoaram e, dentre estes, os que mais se destacaram foram os alemães, que se instalaram no norte e no nordeste do estado de Santa Catarina, em Curitiba, no norte e oeste do Paraná e em locais específicos do Rio Grande do Sul. Já os italianos se instalaram principalmente na Serra Gaúcha e no sul de Santa Catarina e introduziram as lavouras de uva e a consequente produção de vinho. Entretanto, é comum a presença de árabes, poloneses, ucranianos, russos, entre outros. Os brancos são maioria no sul, aproximadamente 79,6% da população. Um dos fatores que colaboraram para a concentração da imigração europeia na região foi a necessidade de mão de obra nas lavouras e principalmente nos cafezais. Um dado interessante é que a população da região sul apresenta maior índice de alfabetização, quase 95%. Esse índice explica, em parte, seu bom desenvolvimento econômico, pois a população escolarizada tem melhores condições de trabalho.
Portanto, as zonas urbana e rural não são bem desenvolvidas em toda a região, embora haja menor quantidade de pessoas nas regiões da campanha gaúcha, onde a atividade econômica principalmente é a pecuária, que emprega poucas pessoas. Além disso, há o emprego de tecnologia e mecanização na agricultura e na pecuária. Esse fato faz com que haja miséria e pobreza nas cidades da área, mesmo sendo um local que apresenta bons índices de desenvolvimento humano. Outro dado interessante é que o Sul apresenta a maior expectativa de vida do Brasil, ou seja, as pessoas da região apresentam longevidade maior que a das pessoas de outras regiões. Economia da região Sul. A sua ocupação teve por base a agricultura em pequenas propriedades rurais e a policultura, isto é, o cultivo de vários produtos agrícolas em uma mesma propriedade. Mesmo sendo a menor região do país, o Sul é uma das mais industrializadas, sendo os produtos agropecuários, carne e laticínios e vinícolas os principais. Além dessas atividades, destacam-se as indústrias de confecção de roupas e calçados. É por isso considerada uma das regiões mais ricas do Brasil, ficando atrás apenas da região Sudeste. A atividade econômica é bem variada. O extrativismo, mesmo não sendo a principal atividade econômica, é bastante significativo em todas as suas categorias: vegetal, animal e mineral. No extrativismo vegetal, as árvores obtidas principalmente da mata de araucárias são empregadas nas indústrias como o pinheiro do Paraná e a embuia, que são utilizados na fabricação de móveis. A erva mate no consumo do chimarrão e outras espécies para a produção de papel e celulose. Em relação ao extrativismo, destaca-se a extração de erva mate e de madeira das araucárias. Também são de grande importância para a economia da região a pesca de camarão, tainha e sardinha e a extração de carvão mineral. Produto da pesca dá uma ideia de tamanho da indústria extrativa animal. Chega a 25% de toda a produção nacional. A agricultura é bastante diversificada, moderna e mecanizada. Entre os cultivos mais importantes, destacamos a soja, o arroz, o milho e o trigo. Dada a grande diversidade de cultivos, a região sul é muitas vezes chamada de celeiro agrícola do Brasil. A agricultura é praticada especialmente em pequenas e médias propriedades familiares. As formas de cultivo mais comuns são a monocultura comercial e a policultura de subsistência, sendo as plantações de milho, aveia, feijão, cebola, maçã, arroz e cevada responsáveis por boa parte da fonte de renda da região. A pecuária é uma atividade muito significativa, sendo os rebanhos bovinos e os mais numerosos. Há as criações. No Rio Grande do Sul, predomina a pecuária extensiva, dada a presença da campanha gaúcha, que é a mesorregião excelente para a pastagem de animais destinados ao corte. Mas também há as criações intensivas, quando os animais se destinam ao fornecimento de leite. No Paraná, um rebanho bom expressivo é o suíno, e em Santa Catarina, as criações de ostra, mexilhão e camarão são abundantes. As atividades industriais da região sul também são bem significativas. Grande número de trabalhadores, diversidade de indústrias, facilidade de obtenção de energia, oferta de matéria-prima, boa rede de transportes e mercado consumidor com poder de compra. As indústrias se localizam, em geral, próximos aos locais da matéria-prima que utilizam. Por exemplo, as indústrias madeireiras estão perto da mata de araucária.
indústrias de laticínios dos criadores e as indústrias de alimentos das plantações, entre outros. As indústrias mais fortes são as que estão ligadas às atividades da agricultura e pecuária. Cidades como Londrina e Maringá são, inclusive, as maiores representantes do título de celeiro do Brasil, por possuírem a maior produção de grãos do país. Comércio e prestação de serviços. O turismo também faz parte das atividades econômicas da região. Durante o verão, as praias do litoral catarinense e paranaense recebem turistas de todo o Brasil e estrangeiros. Pontos turísticos que se destacam são a Catarata do Foz do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, como vocês observam aí na foto, e no Rio Grande do Sul e a região serrana, onde no inverno chega a nevar. Aqui na imagem vocês observam Parque Nacional do Iguaçu. Aqui, Joinville, a Vila Velha e Gramado. Agora é o momento de irmos para a construção do estudo de geografia. A tabela a seguir com as informações solicitadas sobre a região sul. Estado, sigla e capital. Então, Estado Paraná, sigla PR, capital Curitiba. Estado Santa Catarina, sigla SC, capital Florianópolis. Estado Rio Grande do Sul, sigla RS, a sua capital é Porto Alegre. Segunda questão. Observe algumas belezas da região sul e escreva o nome delas. A primeira imagem se trata de Gramado. E a segunda imagem ao lado direito são as cataratas de Foz do Iguaçu. Terceira questão. Escreva V de verdadeiro e ou F de falso nas afirmações abaixo. A região sul é a mais afastada da linha do Equador? Verdadeiro. Seu clima é o semiárido? Falso. A região se caracteriza por verões bastante quentes e inverno rigoroso? Verdadeiro. O seu relevo é bastante diversificado? Falso. Então vai ficar na seguinte ordem: VF. Quarta questão. Observe o mapa e pinte os estados de acordo com as cores indicadas. Então, logo acima é o Paraná. Vocês vão pintar de roxo. Ao meio é Santa Catarina, que vocês vão pintar de... E logo abaixo é Rio Grande do Sul, que vocês vão pintar de azul. Quinta questão. Na imagem a seguir, temos os dois tipos de vegetação que predominam na região sul. Marque de acordo com a legenda. 1 para a mata de araucárias e 2 para campos. Vocês vão botar na primeira imagem o número 2 e na segunda imagem, à direita, o número 1. Agora preencha a tabela. Vegetação. Mata, vegetação e do lado direito, localização. Primeiro, Mata de Araucárias, fica no Paraná e em Santa Catarina. Número 2, logo embaixo, Campos, que fica no Rio Grande do Sul. Sexta questão. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Como são as chuvas que abastecem as bacias hidrográficas da região sul? São bem distribuídas ao longo do ano. Aí no vídeo eu coloquei as, mas é ao longo do ano. Letra B. Quais são as bacias hidrográficas que abastecem a região sul? São a bacia hidrográfica do Rio Prata e as bacias costeiras do sul. C. Qual é a característica interessante da bacia hidrográfica do Rio Prata?
é que seus rios, diferentemente da maioria dos demais rios brasileiros, fazem um percurso de leste para oeste. Letra D. Por que essa característica da bacia hidrográfica do Rio da Prata acontece? Acontece em virtude de altitude do relevo ser maior quando próximas ao litoral, ou seja, seguindo para o interior, a altitude do relevo diminui. Letra E. Como é o percurso dos rios das bacias costeiras do sul? Eles fazem um percurso de oeste para leste, seguindo o mar. Letra F. Como é a maior parte dos rios e o que essa característica acarreta? A maioria dos rios é de planalto, fato que faz com que a região apresente grande potencial hidrelétrico. Sétima questão. Complete as lacunas das afirmativas a seguir com informações sobre a região sul. Letra A. A região sul é uma das mais populosas do Brasil. B. Comparando-a com outras regiões, tem cerca do dobro de habitantes das regiões norte e centro-oeste. C. A densidade demográfica da região sul está na casa dos 43,5 habitantes por quilômetros quadrados. D. Essa região, desde o início da colonização, recebeu muitos imigrantes. Sétima questão, podemos dizer que o tipo característico gaúcho é uma mistura de circule, espanhol, português, indígena e negro. Vocês vão circular essas 4 palavras. Nona questão. Pesquise e responda. Letra A. Que contribuições os imigrantes deram à região sul do Brasil? Sugestão de resposta é o idioma, culinária e arquitetura. E daí vocês vão pesquisar e vão dizer sobre cada item desse qual foi a contribuição que eles deixaram para a região. Agora nós vamos estudar sobre a cultura dessa região. A cultura da região sul foi e ainda é muito influenciada pelas tradições dos imigrantes que ocuparam o território. Além disso, tem-se bastante contato com argentinos e uruguaios devido às fronteiras. Esse fato torna a região muito rica e diversificada no que se refere a vestuário, culinária, literatura e dança. Os alemães ocuparam principalmente os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Eles fundaram importantes cidades como Blumenau, Pomerode, Itajaí, Brusque e Joinville. Outros imigrantes que chegaram à região sul foram os italianos. Eles se dirigiram principalmente para o Rio Grande do Sul e fundaram cidades como Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Há ainda a presença de imigrantes ucranianos, russos e poloneses. Aí vocês veem a imagem à direita, são imigrantes italianos e à esquerda são os imigrantes alemães. Os gaúchos dos Pampas, ou das cidades que não dispensaram a bombacha, o lenço e o poncho, peças de roupa típicas. Não se pode esquecer do chimarrão, bebida típica, e do churrasco. A maioria das danças gaúchas é de origem portuguesa, mas destacam também as danças espanholas. Podemos citar algumas: o anu, o balaio, o chico sapateado ou chiquinho, a chimarrita, o shot de 2 damas, entre outras. Importantes são comemoradas no Rio Grande do Sul. A festa de Nossa Senhora dos Navegantes, em que, com tendas de barcos e muitos fiéis devotos participam da procissão fluvial.
É também chamada pelo povo da festa da melancia. A festa da uva, tradição de antepassados em Caxias do Sul. Os indígenas também contribuíram e deixaram como herança o hábito de consumir ervas, milho, mandioca, mel e tabaco, chimarrão, do café e do feijão tropeiro. E os escravos deixaram como herança a feijoada, a cachaça e suas danças e seus ritos. As festas tradicionais no Paraná são fandango e quebra-mana, que é a mistura de valsa e sapateado. Na culinária, destacamos o pirão de peixe, o camarão, a marreca, o pão alemão de milho e o churrasco. No folclore, as lendas mais conhecidas são Negrinho do Pastoreio, Boitatá, Curupira, a Gralha Azul, Fonte dos Amores, a Virgem Aparecida, Itararé, Sapete Araju, Boiaguaçu, enfim, lendas em geral relacionadas às matas. Os tipos característicos mais comuns são o coletor de erva mate e uva, o nativo descendente das missões indígenas, o madeireiro, que extrai a madeira, principalmente da mata de araucárias, o pescador que mora no litoral e, em especial, o agricultor, que cuida da propriedade da família. Santa Catarina recebeu grande influência dos colonos italianos e alemães. Nessa região, há grande quantidade de casas com arquitetura tipicamente europeia. E essas casas vocês podem estar olhando aí a imagem no livro de vocês, página 200. Alguns eventos conhecidos são o boi de mamão e o boi na vara, e a Oktoberfest, conhecida como a festa da cerveja. Agora é com vocês. Páginas 201 a 203 é atividade de casa. Beijos e até a próxima.